Fala galera, beleza? Aqui é o Beto. Léo. Marco. Bom, hoje a gente vai continuar aquele texto bem interessante sobre as diferenças entre os postulados maçônicos e a doutrina católica. Lembrando que esse texto é um texto do bispo Carlos José Boaventura Kloppenborg. Kloppenborg, isso mesmo. Isso. Na sua obra Maçonaria no Brasil. Orientação para os Católicos. Orientação para os católicos. Então vamos lá. Postulado número 7 da maçonaria. O meio ambiente em que vive e respira o indivíduo humano deve manter-se rigorosamente neutro, sem hostilizar nem favorecer religião alguma determinada, nem mesmo a religião cristã. E a doutrina católica diz: o meio ambiente em que vive e respira o indivíduo humano deve estar impregnado dos princípios religiosos e morais certamente revelados e ordenados por Deus. Volta aquela mesma coisa, né? Todos eles vai voltar sempre a mesma coisa. A liberdade de pensamento, o cara ser livre de bons costumes e tudo mais. E o que é fundamental, a maçonaria, ela é humanitária, ela é humanista, ela vai trabalhar exatamente o centro das ações, o centro das soluções para essa construção social é a ação do ser humano, né? Então, as questões religiosas, elas devem ser decididas por cada um de maneira livre. A religião aonde você melhor se adapta, a religião que melhor traduz a sua forma mas a sua forma de se ligar ao grande arquiteto do universo. Isso, até porque a fé é muito individual. Sim. A forma de você se ligar com Deus. Né? Eu vejo esse princípio do postulado maçônico como respeito à individualidade, mas com a responsabilidade de você colaborar com o que tem à sua volta. Ou seja, quando você neutraliza aquele ambiente de qualquer situação de crença religiosa, de política partidária ou de qualquer influência que possa modificar o livre pensar, a livre investigação da verdade, ela torna o respeito ao indivíduo e principalmente corta os assédios morais, né, de qualquer situação. Ao passo e cada decisão surgida nesse ambiente se torna livre de vícios, né? Sim. E ao passo que a Igreja Católica, por ser uma religião, por ser uma instituição, ela precisa que aquele ambiente seja assim, impregnado de sua fé, de seus postulados, nada mais óbvio. É mais ou menos como um clube de futebol. Não adianta você chegar com a bandeira do Flamengo dentro da torcida do Santos, que não vai dar certo. Mas também você não pode chegar dentro da torcida do Santos e pedir para todo mundo tirar suas bandeiras. Acaba quebrando um pouco da doutrina, da própria existência. Da própria existência da instituição. E a gente volta naquela questão sempre. A partir do momento que você tira, né, você desimpregna o ambiente disso daí, você esteriliza o ambiente disso, você aumenta sobremaneira a responsabilidade de quem está ali dentro. Que a partir do momento que você é um construtor social, a sociedade na sua volta é você que está pegando e construindo. Mas se eu estou construindo em cima de uma visão pré-existente, como foi colocado em um dos itens, né? Eu sou responsável, mas eu fiz o que me mandaram. Não, a partir daqui é o seguinte, cara, você é responsável por essa construção, você é responsável por essa sociedade à sua volta e a sua forma de pensar é sua. Isso. Bom, e o 8º ponto dos postulados maçônicos, segundo o bispo Carlos José. A sociedade e mormente o Estado devem manter-se oficialmente indiferentes perante qualquer religião concreta. Segundo a doutrina católica, o ideal seria que a sociedade e mormente o Estado dessem oficialmente aos cidadãos os meios e as facilidades de passarem sua vida inteiramente segundo as leis e prescrições de Deus. O que eu vejo, o que eu mais observo nesses 15 pontos é a tendência da igreja arrebanhar cada vez mais fiéis. Há uma infraestrutura para isso, há uma necessidade disso, ou seja, vamos levar o Estado a trazer
o cidadão para dentro da igreja, né? Ao passo que a maçonaria ela quer romper com isso. Ela quer que o ser humano seja respeitado na sua individualidade e que ele possa buscar o seu caminho. Nesse ponto aqui não tem muito o que a gente discutir, porque é só uma reafirmação agora, de uma maneira organizacional a nível de Estado, de que ser o grande capacitor de novos crentes, de novos fiéis. E um reflexo de toda aquela questão histórica, né, da igreja, de toda a aproximação que a igreja sempre teve dos poderes, né, de uma maneira geral, toda a influência política que a igreja conseguiu exercer durante a sua história. Né? Isso. Vamos lá, 9º ponto dos postulados maçônicos. O ensino público, dado e mantido pelo Estado, deve ser absolutamente leigo ou neutro em assuntos religiosos. E segundo as doutrinas católicas, o ensino público dado e mantido pelo Estado não pode abstrair de Deus e de suas leis e determinações. Concretamente, o ensino leigo ou neutro é impossível e resvala para o ateísmo. Mais uma vez, o medo de se perder um fiel porque ele tem o livre pensar. Né? Eu acho muito interessante essa situação, porque, e aí eu vou contar uma particularidade minha e da minha esposa. Quando a gente foi buscar uma escola para minha filha, né, que a gente foi buscar o primeiro colégio, a gente pensou muito, né, e é interessante porque o Lucas, né, nosso parceiro, irmão nosso, está sempre com a gente. O Luquinha estava passando por um momento parecido. Eu estava buscando a primeira escola e ele queria trocar a escola do filho dele e nós buscávamos coisas radicalmente diferentes. Ele buscava um colégio extremamente laico e que o menino pudesse ter o livre pensar. Como era a primeira escola da Cecília, nós chegamos à conclusão de que seria interessante que ela passasse por uma escola religiosa porque ajudaria ela a entender quem é Deus. Porque é uma situação, pelo menos para mim, era muito complicado explicar quem é Deus para minha filha, e o caminho que eu conheci, que eu trilhei, foi através do ensino católico. Né? Então, assim, quando você vê que o ensino público, segundo a Igreja Católica, ela tem que ser arraigado dos princípios da doutrina católica, isso se torna complicado porque muitas pessoas têm uma série de divergências dos postulados católicos. Isso é fato. Existem hoje, no mundo globalizado, existem outros tipos de correntes de pensamento para se fazer a sua ligação com o princípio criador, com o grande arquiteto do universo. O que eu acho interessante é que o postulado maçônico a respeito do ensino, ele vai muito com o que nós aprendemos ainda na nossa infância e adolescência, que é o respeito pelo ensino livre e principalmente pelas escolas públicas. Isso era uma bandeira que nós defendemos enquanto Demolês, né? E que nós continuamos defendendo ainda como maçons. É importante que o ensino seja facultado a todos e que isso não onere os pais, principalmente o trabalhador, e de preferência que dê a liberdade da criança ou dos pais da criança escolherem, como aconteceu comigo com o Lucas. Eu quis um colégio católico, ele quis um colégio laico, e as duas crianças estão se desenvolvendo cada vez melhor, justamente por os pais terem tido essa liberdade de escolha. Eu acho que principalmente quando você entra na questão, né, você vê que não fala exatamente do ensino. Sim. Fala do ensino público, o que na minha opinião torna isso muito mais grave. Eu estava separando aqui para todos. É para o católico, é para o umbandista. Exato, você precisa dar essa liberdade. E aquilo que a maçonaria prega, a sua religião, você não vai trabalhar ela dentro da loja maçônica. Isso. A sua religião, você não vai trabalhar ela dentro da escola. Você vai trabalhar dentro da escola os princípios relacionados à sua educação. Eu particularmente acho gravíssimo quando você tenta doutrinar, seja qualquer corrente, seja corrente religiosa, político-partidário, seja qualquer tipo de doutrinação dentro das escolas. Eu acho que a escola tem que formar o pensador de amanhã. Ele tem que formar o nosso futuro chefe de Estado, tem que formar o médico, o advogado, o dentista, o trabalhador do amanhã, e não levar ele para essa ou para aquela corrente, seja ela qual for que seja. E tem um trabalho muito interessante, queria compartilhar com vocês, eu já até citei esse trabalho algumas vezes, da Giana Lange do Amaral. Ela é da Universidade Federal de Pelotas, é uma doutora de lá, e ela escreveu um trabalho muito interessante, que a gente deixa o link desse trabalho
nos comentários aqui. Na descrição do vídeo. Né, na descrição, que ela diz o seguinte: os maçons e a modernização educativa no Brasil no período de implantação e consolidação da República. Nessa virada do século XIX para o século XX, a gente abordar questões que envolvam a história da educação requer que necessariamente a gente traga as questões do ensino laico e do ensino confessional ou católico. É um período em que a educação se torna um espaço potencial para os diversos segmentos ideológicos propagarem suas ideias. É um campo muito fértil, o espaço educacional, o espaço das instituições educacionais. Ela deixa muito claro a importância que os postulados maçônicos tiveram nessa formação, na forma como se educa hoje no Brasil. Mas é muito interessante o trabalho dela, que é o seguinte: ela cita os maçons que fizeram parte de toda essa reforma, como Rui Barbosa e muitos outros, porém, ela não coloca a maçonaria. A maçonaria não comprou essa briga, né? Quem compraram foram os maçons. Em 1902 foi criado o Ginásio Pelotense pela maçonaria, foi uma iniciativa das lojas maçônicas Antunes Ribas, Lealdade e Rio Branco. Essas 3 lojas se uniram para constituir, para criar uma escola. Uma escola que oportunizasse aos alunos um ensino que não fosse católico, um ensino com características muito ligadas ao positivismo que vigorava então e que dava sustentação ao próprio ideário maçônico. Então, mais uma vez, ela mostra que a maçonaria ela te dá exatamente essa liberdade. Ela não vai virar para você, pegar na sua mão e vai falar: não, vamos aqui, não. Pô, você é maçom, você aprendeu o seu livro de pensar e você tem formas de pensar essas coisas. Você vai defender exatamente esses postulados, essas formas de você realizar. E aí chega naquele ponto onde vários irmãos ficam perguntando: o que a maçonaria faz hoje? E que o nosso irmão Cassiano falava: a maçonaria não faz nada, quem faz são os maçons. É quem vai para a rua, quem trabalha. Exatamente. Não é a instituição, são os homens que fazem parte dessa instituição. E mesmo você conhecer o trabalho dessa pesquisadora, eu acho interessante como ela conseguiu chegar num X da questão que a gente vem falando desde o primeiro vídeo aqui no canal. E que é muito difícil, inclusive, para muitos maçons entenderem. Cassiano fala realmente muito isso, né? A maçonaria não faz nada. Quem faz é o maçom. A gente, quantas vezes já não trabalhou isso entre a gente em loja, né? De que para de reclamar e vai agir. A maçonaria é uma escola de moral, escola de ética. É isso, a maçonaria não vai fazer nada nunca. Quem faz são os maçons. Ou seja, é mais uma aplicação prática do que a gente fala do conceito humanista da maçonaria. A instituição fica preservada. Quem vai à luta é o próprio homem educado, polido, trabalhado, para que ele seja a ferramenta do novo amanhã. E apenas citando como uma curiosidade, é uma pesquisadora. Sim, né? sim. Já que nós somos tão fechados, né? Como as pessoas dizem, não, é uma pesquisadora da Universidade Eu fiquei maravilhado com isso, gostei muito. Do ensino público, inclusive. Não, beleza. Em relação àquilo que você tinha falado, de buscar a primeira escola da sua filha, eu sou católico, a minha namorada, minha futura esposa, é católica e o meu desejo é que os meus filhos estudem numa escola católica, porque mesmo católico e maçom, eu não vejo que uma coisa me impediu da outra. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, eu gostaria muito que os meus filhos tivessem esse princípio da vida acadêmica deles, acompanhado também dos princípios católicos. Mas é muito, Beto, o que eu costumo dizer em relação ao seguinte: eu não consigo enxergar como a maçonaria, né? pode, porque eu acho que eu não consigo enxergar essas coisas se antagonizando. Uhum. Pelo contrário, eu acho que elas são complementares. Eu acho que eu sempre defendi isso, o seguinte: essa história de deixar a maçonaria entrar em você, etc e tal, não tem isso. Na verdade, o que você precisa e o que a maçonaria te ensina
a fazer é fazer com que tudo que você aprendeu de bom, por ser um homem livre de bons costumes, aprendeu com seu pai, com sua mãe, na sua escola, na sua religião, etc. É uma forma disso sair. É uma forma de você realizar isso daí, através de questões meramente comparativas, né? Te facilita o transportar aquilo que era um simples ensinamento em uma ação. Talvez o grande temor desses legisladores da igreja é de que a maçonaria ela traz um pensamento tão aberto, um leque de oportunidades tão grande, que realmente eles comecem a perder fiéis. Todo mundo sabe que uma lição aplicada, doída, você tenta evitar que ela aconteça de novo. Voltamos lá para a história. A revolução, ou a revolta protestante, foi uma lição muito doída. Sim. A igreja era a senhora absoluta do mundo naquele momento. Na hora que ela perde dezenas de milhares de fiéis, ela não aceitou esse golpe até hoje. Agora é que ela começa a conversar com esta ou outra igreja, pensando em si numa comunhão de todos os cultos, de todas as culturas católicas, todas as culturas cristãs. Mas não é tão fácil, porque a relação da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa nunca foi uma relação muito clara. Né? Nunca foi. Uma coisa assim que eu acho bastante interessante, a partir do momento que você começa a pensar de maneira maçônica, né? Algumas coisas você não vai achar a resposta que te agrada, né, na sua própria religião. Isso. De repente, eu sou espírita. E pode ter um ou outro questionamento que eu faça que não me agrade exatamente aquela resposta. Eu estou livre para poder ir buscar em outra. Aquela resposta que vai me agradar, que vai me satisfazer, a busca da minha verdade. Né? Eu me lembro, por exemplo, da minha mãe comentando que a perda do meu irmão trouxe ela para o Espiritismo, porque no Espiritismo ela recebeu o conforto que nas outras ela não conseguiu receber. Quer dizer que a religião A, B ou C está errado? Não! Naquele momento, para ela, a que deu conforto para ela, que deu as respostas que ela gostaria de ter, foi o Espiritismo. Eu acho que essa é a grande... Essa é a grande pegada, esse é o grande negócio legal, né? Que você tem dentro desse livro pensar da maçonaria, da busca pela verdade. Tem um conceito que eu trago já há muitos anos de uma escritora de romances chamada Marion Zimmer Bradley, que ela, em um dos seus livros, um personagem é arguído pelo outro, né? Então, por que existem várias religiões? E a resposta que o personagem principal dá é a seguinte: a luz superior é tão forte, mas tão forte, que ela é praticamente impossível de ser olhada pela vista humana. Então as religiões, na verdade, é aquela defragmentação da luz através de um prisma. E você enxerga o que você consegue, o que mais te agrada, ou o que você consegue entender. Mais te identifica. Então tem gente que enxerga mais o azul, o outro mais o violeta, o outro mais o rosa, o outro mais o amarelo, mas não deixou de ser fé, não deixou de ser uma manifestação do princípio criador. Você sabe que você falou isso daí, eu me lembrei de um programa desses de TV, não vou me lembrar agora ao certo o nome do programa, nem o nome de uma estudiosa de religiões, e ela dizia o seguinte, muito parecido com isso, mas de uma maneira mais simples, inclusive, ela colocava para um programa de tarde mesmo, né? Que ela considerava, e tinha várias, era uma mesa ecumênica, né? E ela como uma cientista. E ela dizia o seguinte, que ela considerava Deus como um grande bolo. Você não vai conseguir comer aquele bolo inteiro, está muito acima da sua capacidade de poder digerir aquilo tudo. Então, cara, pega a tua fatia, come a tua fatia. Se a tua tem mais glacê, do cara tem mais recheio, o outro tem mais massa, cada um gosta do seu bolo, sabe? E come o seu bolo e se satisfaça, né? Verdade. Então acho que é isso daí, né? Com certeza. Valeu, galera, um abraço, deixa aí nos comentários as dúvidas, o que vocês estão achando dessa série de vídeos que a gente está fazendo aí, se está curtindo. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Valeu, abraço.